E aí, galera do segundo ano, muito bom estar de volta. Eu daqui, você daí, conforto do seu lar, se protegendo contra o Covid-19 e eu aqui também super protegido, tá? No lazer, na minha casa, home sweet home, beleza? Vamos continuar o trabalho. E tá aqui a tela do teu material. Botei aqui para você não ter dúvida. Aula 23, aula 24. As duas falando sobre o quê? Período regencial. Tá lá, período regencial 1, período regencial 2. Beleza? Vamos trabalhar aqui só política. Porque no período regencial nós temos as revoltas regenciais. Cabanagem, farroupilha, sabinada, balaiada, revolta dos malês. Mas a gente vai ver em outra aula. Aqui a gente vai ver o quê? Política. Então, segura o pé aí. Bota a mãozinha para escrever. Vamos anotar. Segundo ano, livro número 6, professor Davidson. Beleza? Vamos começar. Período regencial. Vai ser dividido assim. Regência trina provisória. Regência trina permanente. Regência una de Padre Feijó, que vai começar as revoltas do Farrapos, dos malês, da sabinata e da cabanagem. E regência una de Araújo Lima, que vai ter também a continuação de algumas dessas, juntando com a balaiada. Beleza? Vamos começar aqui, ó. Que contexto foi esse, de início dessa regência? Por que começou a regência? Primeira coisa que eu tenho que saber é isso. Tá? Porque estava no Dom Pedro I. Aí ele pede o quê? A abdicação. Nós vimos na última aula que ele pediu para sair. Ele não aguentou de tanta pressão. Tá bom? Transição até a maioridade de Dom Pedro II. Porque Dom Pedro I, quando ele saiu, ele deixou seu filho, ele só tinha o quê? 5 anos. 5 years old. Então não dava para assumir o trono, porque a Constituição previa que apenas uma pessoa de maior de idade podia ser imperador. Então, olha lá. Instabilidade política. Se você perguntar assim, se alguém te perguntar qual é a principal característica da regência, você vai dizer instabilidade política. É muita instabilidade política. E as revoltas, tá bom? Fases. Regência trina provisória, abril e junho de 31. Regência trina permanente, de 31 a 34. Regência una do Padre Feijó, de 35 a 37. Notem que eu fiz uma divisão aqui. Essas três, de caráter político liberal. A última, tá? Just the last. Apenas a última, que era conservadora, que era regressista, tá certo? Era do Araújo Lima, que vai de 38 a 40, quando o Dom Pedro II vai assumir novamente. Vai assumir como uma criança, um jovem de 15 anos de idade, mas com a maioridade antecipada. A gente vai chamar isso aí de golpe da maioridade. Tá bom? Então aqui a divisão clara. Notem isso aí, tá? Presta atenção, pay attention e vamos lá. Grupo político da regência trina. Primeiro, provisória, tá bom? Restauradores, liberais exaltados, liberais moderados. Então, dois liberais exaltados, liberais moderados, e os outros que são o quê? Restauradores. O que os restauradores queriam? A volta de Dom Pedro I. Queria a volta da monarquia, a volta do império, que agora nós estávamos aqui na regência. E queria de volta o absolutismo. Queria uma centralização do poder. Quem defendia? Quem eram os restauradores? Comerciantes portugueses, militares de alta patente e altos funcionários. Certo? Liberais exaltados. O que eles queriam? Descentralização do poder. Tá? Ou seja, esses aqui queriam o quê? A centralização, o absolutismo. Tá bom? Esses aqui queriam a descentralização. A autonomia administrativa das províncias. O que são províncias? Naquele tempo eles chamaram. Hoje a gente chama de estados. São as províncias. Sistema federalista. Então eles queriam que as províncias se chamavam de estado. Tá? E eles tivessem mais autonomia. Isso é ser federalista. E uma república. Já defendia a república. Certo? Quem eram os liberais exaltados? Profissionais liberais. Tá? Pequenos comerciantes. Funcionários e militares mais modestos.
né? Você que era altos funcionários, aqui é os militares das baixa patente, tá? E os funcionários baixos, dos baixos cargos, dos cargos mais, né, simples, beleza? E aqui, por último, liberais moderados. O que eles queriam? Unidade territorial, monarquia, escravidão, manter a escravidão e a ordem social, aumento do poder das províncias, ou seja, centralização, tá bom? Quem é? Grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Nordeste, tá bom? Então havia esse contexto político de 3 setores, 3 linhas políticas. Aí inicia a regência, com a regência trina provisória, em junho de 31, o Dom Pedro abdica, certo? Em março, Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Carneiro de Campos. Esses é uma trina, 3 pessoas comandando o Brasil. O que eles fizeram? Vamos ver. Suspensão provisória do poder moderador, já que não tinha imperador, então não podia ter poder moderador, tá bom? Proibição de criar novos impostos, uma coisa boa, né? Proibição de dissolver a Câmara dos Deputados, também muito bom, né? Eleição de uma regência permanente, tá? Então eles não queriam mais uma regência trina provisória, tanto que ela vai durar, ó, só de abril a junho. Aí eles votaram e criaram uma regência permanente. E quem comandava? Brigadeiro Francisco Lima e Silva, ó, brigadeiro, bom, né? João Braulio Muniz, do Norte, José da Costa Carvalho, do Sul, tá bom? Esses dois aqui do Norte e esse aqui do Sul. Vai durar de 31 até 34, beleza? O que eles fizeram? Criação da Guarda Nacional, tá? Padre Diogo Feijó, que criou isso aí, que simbolizou isso aí. O que é isso? A Guarda Nacional vai ser um fator que vai perdurar na história do Brasil da seguinte maneira. Quem é que vai ser, que vai assumir, que vai controlar essa Guarda Nacional? Olha só, o comando de quem? Dos coronéis. Uma patente vendida ou eleita entre os chamados cidadãos ativos, os eleitores. E esses caras aqui eram principalmente quem? Os fazendeiros. Ou seja, naquela época, a criação da Guarda Nacional, quem comandavam eram os fazendeiros. E eles passaram a ser chamados de coronéis. Tá? Aí você fica assim na memória, se remoendo, e lembra do nome coronelismo, na República Velha. Nós já vimos isso, tá certo? Na República Velha tem lá o coronelismo, os grandes fazendeiros que mandam e desmandam nos interiores do Brasil, tá bom? Então, uma coisa que foi criada quando? Em 1831, tá? Isso vai, e o coronelismo vai terminar quando? Nem terminou ainda, mas o seu caráter mais forte, a sua fase mais forte vai terminar com a entrada de Getúlio Vargas no poder, em 1930, beleza? Vamos continuar. O que a regência trina permanente fez? Mais, criação do Código de Processo Criminal, ó, tipificou os crimes, muito bom. Ato adicional de 34, vai fazer uma mudança na Constituição de 1824. O que eles vão fazer? Aqui, ó, criar as Assembleias Legislativas Provinciais. Para quê? Para dar mais autonomia para as províncias, que são os estados, na verdade. Certo? Isso para quê? Para conciliar moderados e exaltados. Os dois lados políticos conflitantes ali. Substituição da regência trina por uma regência una. Agora vai deixar de ser 3 pessoas e vai passar a ser apenas uma pessoa para controlar a regência. Suspensão do poder moderador, de novo, e do Conselho de Estado até o fim do período regencial. Ampliar o tempo. Bom? Então vamos lá. Regência trina, ou una, de quem? Do padre Antônio Feijó, de 35 a 37. Nós ainda estamos no período liberal. Tá? Não estamos no período conservador, regressista. Nós estamos no período progressista liberal. Tá? O que ele fez? O que aconteceu no tempo dele aqui?
várias revoltas pelo país. Cabanagem, Sabinada, Revolução do Farroupilha, Revolta dos Malês, que não está aqui, mas aconteceu. Então, o padre, coitado, entrou num período que não foi bom para ele, não. Tá? Várias revoltas pelo país começaram a acontecer, né, de caráter violento, forte mesmo. Tá? Feijó renuncia em 37, com oposição crescente, porque ele não estava dando conta de quê? De melhorar a economia, estava fraca, e de conter o quê? As agitações por esses estados aí, né? Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, né? E a Revolta dos Malês também lá em Salvador, beleza? Então bora lá. Ele renuncia e quem entra? Araújo Lima, agora sim, são os conservadores no poder, os regressistas, tá ok? Ó, regressistas no power, olha aí. Retorno da centralização monárquica, ou seja, aquele ato adicional, vou voltar aqui, bem aqui, ó, de assembleias legislativas provinciais, feitas pelo ato adicional de 34. O que eles vão fazer? Lei interpretativa do ato adicional. Eles vão mudar aquele ato adicional. Vai tirar a autonomia das províncias e vai centralizar de novo. Porque eles são o quê? Conservadores. Conservadores é mais centralização. Os liberais abrem mais. É mais autonomia. É mais descentralização. Bom? Capital, Rio de Janeiro, com poderes para nomear funcionários públicos, controlar órgãos da polícia e da justiça em todas as províncias do Brasil. Ok? Então isso é o que? É uma centralização. Todas as medidas estavam concentradas aonde? No Rio de Janeiro, onde era a capital do Império Brasileiro. Vamos lá. Fundação do Clube da Maioridade, 1840. Ou seja, as revoltas no Brasil não estavam parando, estavam aumentando, estavam ficando mais graves. E os políticos não estavam dando conta. E esse pessoal fundou o Clube da Maioridade por quê? Os liberais. Por que eles fizeram isso? Porque para eles a figura de um imperador poderia acabar com esses movimentos e acalmar o Brasil, restaurar a ordem do Brasil. Aí eles vão fazer o quê? Vão pegar Dom Pedro, filho de Dom Pedro I, vão pegar Pedro, né? Filho de Dom Pedro I, e antecipar a maioridade dele. Ele só tinha 15 anos, gente. Então olha aí. O grupo progressista ou liberais vão fazer o quê? A antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Tá? Imperador é igual o quê? A paz interna. É isso que eles acreditavam. Que eles, se trouxessem o imperador de volta, o Brasil ia reinar, né, de forma mais pacífica. Então eles vão fazer o golpe da maioridade, porque na Constituição não permitia uma criança 15 anos, assumiu o trono, ser o imperador brasileiro. Tá? Então esse grupo liberal vai vencer, vai conseguir fazer essa tramóia no Senado, vai ser votado por eles e vão ganhar. Fim do período regencial. Veja isso aqui. Isso aqui é o ato de coroação de Dom Pedro II com apenas 15 anos de idade. Não era um menino qualquer. Ele foi educado, muito bem educado, né, pelo José Bonifácio. Né? Estudou política, cultura, arte, religião, história, geografia, matemática, oratória, política, muita coisa mesmo. Então era um menino bem estudado, mas era um menino, era uma criança. Tá bom? Tá aqui, ó, a declaração. Sua Majestade Imperial, Senhor Dom Pedro II, desde o momento em que essa ideia foi aventada no corpo legislativo até o ato de sua realização. Olha o que está dizendo aqui, ó. Aproximar-se à maioridade de Vossa Majestade Imperial. Aproximar a maioridade. Antecipar a maioridade. É isso que eles fizeram. Está documentado. Está na biblioteca do Senado Federal, o documento. Tá certo? Então a gente finaliza aqui. Nós não vimos as revoltas, nós vamos ver em outra oportunidade, em outra aula. Tá certo? Vamos ver a cabanagem. Vamos ver a balaiada aqui no Maranhão, vamos ver a Sabinada na Bahia, vamos ver a Revolta dos Malês, que é também na Bahia, mas na cidade de Salvador, e vamos ver o movimento Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul.
Tudo quando? Nesse contexto de período regencial brasileiro. E agora, professor, o que eu tenho que fazer? Agora você já sabe. Acesse o plural, faça a tarefa mínima e complementar, tá? Estude, gente. Resolva exercícios, pegue um caderno de exercícios e faça. Beleza? Boa sorte, até mais, até a próxima aula. Valeu!